Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina: Leitura e Produção de Textos. Tema da aula: Algumas concepções de linguagem. Olá pessoal, tudo bem? Na tela, a primeira página de uma apresentação de slides da professora doutora Vanessa Monte. O slide é composto por uma pintura abstrata composta por tons de verde e azul, de forma que os tons de verde preenchem grande parte da tela e os tons de azul passam pelos verdes como se fosse um rio em uma floresta. Sobre a imagem, o título: A concepção sócio-interacionista da linguagem, seguido pelos títulos e nome da professora. Hoje eu queria conversar com vocês sobre a concepção sócio-interacionista da linguagem. Novo slide intitulado como Objetivos, o tópico: revisar o texto do professor doutor Ataliba de Castilho, o que se entende por língua e por gramática, parte do capítulo 1 da obra Nova Gramática do Português Brasileiro. Eu tinha pedido para vocês lerem um texto, que era o texto do professor doutor Ataliba de Castilho, que estava lá no livro Nova Gramática do Português Brasileiro. Eu pedi para vocês lerem uma pequena parte do capítulo 1 desta obra. Novo slide nomeado como Recurso Argumentativo, com 2 ícones. O primeiro é uma candeia, espécie de chaleira. À direita dela, as informações: língua natural como um objeto científico escondido. A palavra escondido está entre aspas. O segundo é uma boca com a língua de fora, e à direita, as informações: uso de analogia, linguistas botânicos, plantas externas ao pesquisador, língua interna ao pesquisador, objeto guardado em sua mente. A informação objeto guardado em sua mente está entre parênteses e entre aspas. No percurso argumentativo dele, ele começa dizendo que a língua natural pode ser entendida como um objeto científico escondido, e ele coloca esse escondido entre aspas. É importante que a gente entenda o que significa isso, né? Principalmente para quem está estudando letras, né? Mas para quem está estudando outras formas de linguagem também, como matemática, né? O que significa um objeto científico escondido, né? Porque a língua natural seria esse objeto científico com essa característica exatamente, né? Então, sempre quando a gente vai ler um texto acadêmico, é importante que a gente não passe despercebido por esse tipo de afirmação. É importante que a gente sempre entenda como essa afirmação se justifica no contexto, né? Então, não sei se na primeira leitura que vocês fizeram, vocês pensaram sobre isso, mas eu queria ressaltar um pouquinho essa questão. Ele faz uma analogia, né, que a analogia é estabelecer uma relação de semelhança, né, e é um recurso didático bastante usado em textos acadêmicos, né. E a analogia que o professor Ataliba faz é uma analogia entre os linguistas e os botânicos, né. Então, os botânicos são aqueles biólogos, né, especializados em plantas. E a pesquisa que eles fazem é num objeto, então, chamado plantas. Esse é o objeto científico de estudo dos botânicos. E as plantas são necessariamente externas ao pesquisador, né? Então, a fisiologia da planta, o comportamento da planta, as condições ideais, né, para a proliferação daquele tipo de vegetal, são todas questões sempre externas ao pesquisador, enquanto a língua é o objeto de pesquisa, o objeto científico, portanto, dos linguistas, né, mas ela é interna ao pesquisador,
né? Então, a gente diz que pesquisar uma língua natural é pesquisar um objeto científico escondido, porque a língua, ela está sempre interna a nós mesmos, né? Então, interna ao pesquisador. Então, é um objeto guardado em sua mente, né? Na mente do pesquisador. Então, é assim que se justifica esse uso de objeto científico escondido. No slide de nome O Ponto de Vista, as informações. Ferdinand de Saussure, fundador da linguística moderna. Bem longe de dizer que o objeto precede o ponto de vista, diríamos que é o ponto de vista que cria o objeto. Saussure, 1917-1972, 15. Teorizar é menor que teoria. Palavra grega é aproximadamente igual ao ponto de vista. E é importantíssimo que a gente entenda isso, porque na verdade essa expressão foi usada pela primeira vez pelo Ferdinand de Saussure, que é considerado o fundador da linguística moderna. Então ele usou essa expressão, né, da língua como objeto escondido para ressaltar uma questão importantíssima, que é a do ponto de vista, né? Então a gente deve sempre decidir, né, qual é o ponto de vista a partir do qual estamos tomando um dado objeto, né? O Saussure vai dizer que, bem longe, né, de dizer que o objeto precede o ponto de vista, ou seja, vem antes do ponto de vista, diríamos que é o ponto de vista que cria o objeto, né? É uma afirmação complexa, densa de entender, mas se a gente pensar, por exemplo, nas plantas, vou usar a mesma analogia que a professora Taliba fez, as plantas existem como plantas e como objeto científico da botânica porque a gente criou um ponto de vista, né? A gente criou um ponto de vista. A gente podia não ter criado esse ponto de vista e passar por uma vegetação e tudo e não identificar aquilo como planta, como objeto científico, nem nada disso, né? Isso é uma construção da ciência clássica, né? Dessa ciência da descrição, né? Então isso é uma construção recente, não é desde sempre que uma planta foi uma planta no sentido de uma planta que é objeto de estudo de uma ciência chamada biologia, por exemplo, né? Então a gente diz que é sempre o ponto de vista que cria o objeto de estudo. E quando a gente vai estudar qualquer objeto dentro da universidade, a gente vai ter que dizer qual é a teoria que a gente está usando para observar aquele objeto, né? A gente tem que dizer como é que a gente está observando, porque isso caracteriza o trabalho científico, né? Porque é um conjunto de métodos verificáveis, né, e reaplicáveis por um grupo de cientistas. É isso que dá o rigor do trabalho acadêmico, da pesquisa científica. E essa teorização, né, esse ato de teorizar, essa palavra vem da palavra teoria, né, que por sua vez deriva de uma palavra grega que tem um sentido muito parecido com o sentido de ponto de vista mesmo. Então, a teoria é estabelecer um dado ponto de vista. O professor Ataliba conversa sobre isso também no texto dele. No slide, o título Castilho 2010 P42. Em seguida, a citação. Mas que droga! Eu pensava que a gramática fosse uma coisa só. Pois é, não poderia ser, visto que a língua é muito complexa. Inteirando-se disso tudo, você entenderá por que há afirmações conflitantes sobre uma mesma questão de gramática. Poderá desenvolver suas próprias observações sobre um fenômeno tão importante para a nossa identidade pessoal e social, a língua que falamos e sua gramática. O objetivo maior deste livro é fazer pensar. E ele vai dizer até que ele vai reproduzir um diálogo que é bem interessante, um pouquinho depois dele explicar essa questão do ponto de vista. Porque ele fala que a partir disso tem algumas gramáticas, né?
ou seja, algumas formas de teorizar a língua, que ele chama de as 4 grandes teorias linguísticas, e ele vai colocar cada uma delas. E aí ele simula um diálogo. Mas que droga! Eu pensava que a gramática fosse uma coisa só. Pois é, não poderia ser, visto que a língua é muito complexa. Então, por que que a gramática não pode ser uma coisa só? Talvez como vocês tenham a impressão, vindo do ensino médio, de que seja, né? Porque a língua é muito complexa para ter apenas uma gramática, uma maneira de enxergá-la, né? Então ele diz: inteirando-se disso tudo, você entenderá por que há afirmações conflitantes sobre uma mesma questão de gramática. Poderá desenvolver um raciocínio mais flexível, aceitando as diferenças de ponto de vista. E, sobretudo, poderá desenvolver suas próprias observações sobre um fenômeno tão importante para a nossa identidade pessoal e social, a língua que falamos e sua gramática. O objetivo maior deste livro é fazer pensar. E aí eu tomo emprestadas as palavras do professor Ataliba para dizer que esse curso também, o objetivo maior desse curso é fazê-los pensar sobre a leitura e a escrita, né? Sobre a leitura e a produção de textos, pensar criticamente sobre essas atividades que são centrais no fazer acadêmico. Surge um novo slide com as 4 teorias linguísticas. 1. A língua é um conjunto de produtos, gramática descritiva. 2. A língua é um conjunto de processos mentais estruturantes, gramática funcionalista cognitivista. 3. A língua é um conjunto de processos e de produtos que mudam ao longo do tempo, gramática histórica. 4. A língua é um conjunto de usos bons, gramática prescritiva. As 4 grandes teorias linguísticas que o professor Ataliba coloca são essas. A língua como um conjunto de produtos. Aí a gente teria uma gramática descritiva, que é uma gramática bem próxima da concepção clássica de ciência, né, que vai descrever os movimentos, vai descrever a língua, né? Então a língua é um conjunto de produtos que seriam descritos. A segunda teoria, a língua é um conjunto de processos mentais e estruturantes. Aí a gente tem a gramática funcionalista cognitivista. A terceira grande teoria, a língua é um conjunto de processos e de produtos que mudam ao longo do tempo, né? Então, aí a gente teria a gramática histórica. E a quarta teoria, talvez a mais conhecida, a língua é um conjunto de usos bons. E aí a gente teria a gramática prescritiva ou a gramática normativa, que é ainda a que se dá mais ênfase na escola, né? O que se enfatiza na escola é o ensino desses usos bons, né? Dessa gramática, esse conjunto de normas, né? De prescrições, de como se fazer um bom uso da língua, né? Enquanto a gente tem aí outras 3 grandes teorias linguísticas que costumam aparecer muito pouco na escola. Por exemplo, a parte histórica quase nunca aparece. A gramática funcionalista cognitivista começa a entrar na escola de algumas décadas para cá, né? E a gramática descritiva a gente pode dizer que ela sempre teve presente, mas muito mesclada com a gramática prescritiva normativa. Novo slide com as 3 concepções de linguagem. A linguagem como expressão do pensamento, a linguagem como instrumento de comunicação e a linguagem como interação. Bom, existem também, como a gente já viu, 3 concepções de linguagem. Então, a primeira concepção, e essas 3 concepções têm a ver com essas teorias. A primeira delas é a linguagem como expressão do pensamento, depois a linguagem como instrumento de comunicação, depois a linguagem como interação. A gente vai ver agora cada uma dessas concepções. No slide nomeado como a linguagem como expressão do pensamento, as informações. Prevaleceu no ensino até o final da década de 60. Fala organizada é menor que pensamento organizado.
ênfase no psiquismo individual. Escola deve ensinar a falar. Escrita é relegada a um segundo plano. Enfoque na gramática normativa prestativa.